feiticeiro está no estado do tamanho de decrépito. E vocês não percebem, porque eles vêm aqui com a maior animação de todas. Que educada ela, no começo era assim. Mas a outro brinde pega os professores mais pesados do que os alunos. Mas enfim, cara, a gente vai ter madrugada pra vocês. Enfim, eu vou só ela falou que ela veio aqui pra fazer isso. Eu ia dar uma aula de história aqui, só que você já tem 2 ótimos professores de história. Uns 2,5, né? Boa noite. De história usando arte, especificamente um tipo de arte, que são as histórias de quadrinhos. Esse curso existe no caso de USL, e a ideia sempre foi que fosse feito com 2 professores de história. Fui mesmo. Com 2 ainda não rolou. Hoje vai rolar com vocês. Ou ela vai me encher o saco. Mas então, cara, galera, pra começar, o tema aqui é história de quadrinhos, na verdade é história através dos quadrinhos. Então, passa o slide número. Vamos ver, olha só, a gente tem vários nomes para essa coisa que no Brasil a gente chama de história em quadrinhos, conforme o lugar muda de nome, em Portugal chama histórias aos quadradinhos. Mas enfim, vamos juntar aqui os elementos que compõem aquilo que a gente chama de histórias em quadrinhos. Quando você passa e você vê, por exemplo, o desenho. O que são quadrinhos? São a união do desenho com a escrita. Tem o maior exemplo de desenho que você conhece desde a infância, é esse aí. Só que o desenho pode não ser necessariamente quadrinhos. Para ser quadrinho tem que ser desenho em sequência, contando uma história. Aquilo pode ser chamado de arte sequencial. Ó, aqui. Bom, é uma história, né? Conta uma história de alguém que dirigia muito mal, pelo visto. A linguagem. Eu não sei se é uma lei não, viu? É uma velório. Agora, tem muitas coisas no cinema, na literatura, que os quadrinhos ajudaram a popularizar. É o tipo de história que tem, tipo, protagonista e coadjuvante, tipo isso aqui. Os quadrinhos. Alguns elementos importantes através do desenho. Noção de movimento. Olha só. Você sabe exatamente de onde esse cara está indo, para onde ele está indo.
não só pela direção dele, você sabe que ele está numa velocidade um pouco grande. Por quê? Por causa de uma série de elementos. A gente começa a inventar coisas novas, tipo, coloca esse negócio na sola do pé dele para você explicar como é que ele consegue esfriar um dia, se ele pode tomar. Coisas assim. Olha isso aqui, balão. O que é a história em quadrinho sem o balão? De várias formas, né? Você sabe? Mais baixo, diálogo, pensamento, tudo bem. Faz um. O quadrinho pode ter texto só e não, digamos, fala. Alguns artistas fazem questão de não usar fala dentro dos quadrinhos. Tá legal. Agora, o mais interessante, eu acho, dos quadrinhos é que você olha um quadrinho, você pode ver um movimento que acontece ao longo de alguns segundos, ou até de alguns minutos. Tipo quando vai pra televisão, sabe como é que é? No meio de uma luta, assim, enquanto eu te dou um soco, eu te falo duas frases e você fala mais duas, aí você leva o soco. Já assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? O cursinho me chama de Curitiba. Aí alguém colocou assim, terror do segundo de vida. Mas olha um exemplo de coisa que demora ali fácil. Olha só, efeitos sonoros através da palavra é uma coisa característica dos quadrinhos. Assinou. São falas que não acontecem ao mesmo tempo. E o tapa também não acontece ao mesmo tempo. Ou talvez aconteça, depende da sua interpretação. Quadrinhos é legal que você pode interpretar da maneira que você achar melhor. Verdade. Vamos lá então, vamos discutir o porquê disso. Como é que isso surge? Afinal, vamos lá para a idade, enfim, da pedra. Vamos lá para a pré-história. Você vai ver que ali começa a arte. Bem, os seres humanos viviam em cavernas. E eles precisavam de uma série de coisas. Por exemplo, eu preciso matar alguém e comer esse alguém. Eu estou falando alguém porque o ser humano é tão gente quanto qualquer animal. Eu tenho vocação para animal aqui. Pode ser? Acontece que eu posso passar por um momento de fome, e aí eu fico na minha caverna ali passando frio e fome, e aí eu resolvo, estou sem porra nenhuma para fazer, e o negócio de fazer de tinta, aí eu vou na parede da caverna e desenho alguma coisa. Aí eu olho para aquilo, eu fico olhando para aquilo, cara. Eu estou ali passando frio, a gente está tudo junto. Aí a gente olha para isso, ou para isso, e a gente resolve falar alguma coisa. Tipo assim. Aí o outro cara olha e fala assim. Aí o outro cara olha e fala assim. E cada pessoa vai falar assim. Vamos lá. E aí, de repente, eles acham aquela coisa que eles escolheram. Eles voltam para casa e começam a achar que eles têm que fazer aquilo na parede para encontrar a querida deles. Tem uma bola de fogo, então quando aquela bola de fogo vai embora, bem, coisas acontecem. Fica mais frio, a gente não enxerga direito. Então a gente começa a querer que a bola de fogo volte, porque a gente corre perigo. E aí a gente começa a desenhar a bola de fogo. Porque a gente quer que a bola de fogo volte. Esse negócio, provavelmente, segundo a arqueologia, não o ovo, só o culto ao sol teria dado origem à maioria das religiões humanas, assim como a arte. Bem, a escrita vai surgir do desenho. Passa aí. Você vê.
A arte cuneiforme, eu não vi esse cabelo. A arte cuneiforme. A arte da Mesopotâmia, você aprendeu com esse ser aqui? Ela é formada de desenhos que representam palavras. Isso vai evoluir para algo que a gente chama de ideograma. São desenhos que representam ideias. Isso aqui no Egito, hieróglifo, é uma passagem intermediária também, é um desenho que representa uma palavra. E o ideograma, que é característico da China, por exemplo, Ryu, em japonês, que é um idioma parecido com a escrita japonesa, vem da escrita chinesa, Ryu é mais ou menos assim, que se escreve. Parece um curso de Ryu, né? Se você forçar um pouquinho abaixo. Pois é. Então você passa a ter a escrita a partir do desenho. E aí você começa a combinar as duas coisas. Ao longo da história isso foi sendo combinado. No Império Romano, você tem a história da batalha contra os daços expressa numa coluna, através de imagens de sequência. Já estavam aí com alguns ancestrais das histórias de quadrinhos. Isso evolui na Idade Média para a conquista da Inglaterra por Guilherme I, que na verdade chamava William, mas enfim, tem esse tipo de coisa. Mas essa tapeçaria está na França e conta a história da conquista da Inglaterra. Pois é, 1066, como você aprendeu na aula de Idade Média, a formação dos reinos das monarquias medievais. Pois é, fácil. Olha aí, então a Bíblia Ilustrada. Você aprendeu, professor, que todo o conhecimento da Idade Média europeia é monopolizado pela igreja. Né? Então você tem, a partir dali, a ilustração colorida, trabalhos com ouro, transformando ouro, numa ilustração da Bíblia. A ilustração da Bíblia tem aí o primeiro exemplo de desenho em grande qualidade. Certo? E aí você passa, e você vê, a partir do século XIX, a coisa vai se aprimorando. Isso aqui é a época da primeira revolução industrial. O que você aprendeu com a Júlia sobre a primeira revolução industrial? Surgiu uma classe muito importante. Quem é? E aí? Como é que você falou para ele do título? Não usei essa analogia. Tá. Posso usar? Não, é porque o notícia não é muito legal. Os caras estavam na fábrica de noite, invadiu a fábrica na calada da noite e disseram assim: que ideia, Então, e por isso você vai ter a necessidade de alguma diversão para essa classe operária. Não necessariamente a classe operária sabia ler e escrever. Então começaram a pensar livros que poderia ser para uma criança que está aprendendo a ler, mas pelo menos tem a imagem. E sim, de hoje parece coisa de criança olhar só as imagens do livro. As pessoas compravam um jornal para ver as histórias, ver que elas não sabiam escrever. Certo? Bom, essa história é muito legal. Ela vai inspirar todas as histórias de criança que você conhece. Max e Moritz são dois moleques travessos. A diferença é que no século XIX não se sabiam fazer histórias para crianças. Então, no final, os dois têm uma morte exemplar. Morre. Olha isso, cara. Um brasileiro foi um importante precursor dos quadrinhos no final do século XIX. O cara escrevia mal, Rio Preto, fala meu mal.
da sociedade brasileira do segundo reinado, que você está estudando com o seu professor mais brasileiro. E você vê aqui uma pessoa ancestral, você conhece o Jeca Tatu, ele tem um personagem chamado Zé Caicós. É a mesma coisa. Você tem uma legenda embaixo contando a história. Isso aí, enquanto o Brasil caminha para a proclamação da República, enquanto o mundo caminha para a segunda Revolução Industrial, para o neoliberalismo. São histórias extremamente racistas. São histórias que denotam a superioridade do homem branco. Por quê? Porque é nesse esquema de dominação da África e da Ásia pelas nações europeias, como você também já estudou. Olha aí, então. Isso aqui são os primeiros Simpsons da cultura do entretenimento. Só que eles eram franceses, chamavam família feminina. Criados por um professor universitário e tinha tanta vergonha na história dele que ele usava um pseudônimo. E você aí passa a ter uma coisa, enfim, cada vez mais diferente, cada vez inventam coisas novas nesse sentido. Até algo que a gente pode caracterizar como indústria cultural. Bom, olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma criança chinesa do subúrbio norte-americano. As crianças chinesas, em geral, carecas. Raspavam a cabeça delas para não pegar em piolho. Elas andavam de camisola porque quando elas se mijavam não precisavam trocar. É uma típica criança do subúrbio. É uma história feita para pessoas do subúrbio dele. No início fez um certo sucesso. A cada momento ele tinha uma coisa diferente escrita na camisola dele. Até que ele começou a usar balões propriamente ditos. Vamos lá, Júlio, vamos falar da guerra hispano-americana. Oi? Mas galera, olha isso aqui. Durante a final do século XIX, você deve ter estudado. Cuba era o único território das Américas que ainda dependia da Europa. Só que Cuba é um lugar complicado, cara. Porque Cuba, se você olhar para o nome do país, você vai entender por que os Estados Unidos se preocupam tanto com Cuba. É porque Cuba fica num local anatomicamente preocupante. Eu costumo dizer que a Flórida é um lugar fofo. O que acontece, cara? Quando em Cuba alguém resolver colocar mísseis apontados para a Flórida, vai ser muito preocupante, você entende o que eu falo? Por quê? Porque surgiu ali um cara chamado Fidel. Esse cara era tudo. Não tem vergonha de ficar fazendo gesto assim. Então é o seguinte, antes disso, cara, antes de Fidel, que chega em 59, como vocês vão ver depois, você tem a independência de Cuba em relação à Espanha. Bem, os americanos gostam de garantir os seus interesses se metendo na vida dos outros. Então o que eles fazem? É muito fácil. Cuba e Espanha estão se matando, manda um navio de passageiros para o meio do fogo cruzado. Ótimo. Vai afundar o navio. Vão morrer 200 americanos. Mas aí a gente entra na guerra e a gente resolve. A gente resolve a independência de Cuba. Cuba vai ser o nosso quintalzinho. Bem, o personagem Yellow Kid, que a gente está estudando, ele serviu para mover a opinião americana a favor dessa guerra. Eles contavam as atrocidades que eram promovidas pelo exército espanhol para que o povo apoiasse a ação dos americanos. E aí o que acontece? Era uma coisa assim meio datemística. Olha aí, Brasil, agora Brasil, cenas diretas, Brasil. Só que não era Brasil. Sabe o que é legal? Esses caras, Pulitzer e Hearst,
até hoje é chamado de imprensa marrom aqui no Brasil. Por quê, né? Lá chama imprensa amarela. Por quê? Porque era onde era publicado esse matéria. Então tem um impacto um pouquinho maior. Olha aí, um ensaio com balões de fato. Deve ser um papagaio para ser enchido de sal. A gente sai disso, entra no século XX. Deixa eu tentar. Vai de boa, dá um seguro mesmo. Então, você tem, a partir daí, equações. Olha aí, um modelo de histórias em quadrinhos do século XX. É publicado até hoje, cara, desde 1897. Baseado nos dois moleques que se matavam, quer dizer, que morreram no final, surgem essas duas crianças. Só que essas não morrem, elas só apanham no final da história. São muito famosas. Olha que o estilo de desenho parece com um negócio que você conhece, né? Parece com um tal de... Pois é, olha isso aqui, cara. A Júlia te falou da Belle Époque. Belle Époque é o período de desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico, desenvolvimento das artes, de maneira geral. Bom, a arte nouveau é um estilo muito característico da Belle Époque. É um estilo que tem muita curva, muita inovação. Isso vai para as histórias de quadrinhos através de um cara que é considerado um gênio das histórias de quadrinhos, chamado Winsor McGee. Olha isso aqui. O cara era obcecado por sonho. Então, olha quando ele mexe com curva. Toda a história, você tem um maluco sonhando com alguma coisa muito louca. Tipo, ele planta uma árvore, a árvore começa a crescer e leva a casa dele. E todo final de história ele acorda e ele fala, droga, eu não devia ter comido esse tal de rabbit, mas toda a história ele forma de novo o sonho de novo. Então o autor é obcecado com o sonho, certo? E aí depois ele faz a criação mais importante dele, que se chama Leon Nemo na Terra dos Sonhos. Pequeno Nemo na Terra dos Sonhos. Isso aqui é muito famoso. Nos Estados Unidos, pelo menos. É um moleque que sonha com alguma coisa muito louca e no final acorda. Toda a história acaba com ele caindo da terra. Mas isso, o autor vai explorar todos os recursos possíveis das histórias em quadrinhos naquela época. Até hoje, qualquer grande artista dos quadrinhos homenageia esse cara. Esse cara começou... Sim, 1989. Começa a cama dele voando. Olha isso aqui, cara. Na Belle Époque é uma época de euforia. É uma época que você pode tudo. É uma época que a classe média experimenta de tudo. Tipo, tem um negócio chamado pop. Você usou, né? Vai devagar, lá tem 5 anos. Olha isso, cara. Começa a pensar em animais que fazem coisas como se fossem humanos. Então tem essa história que faz sucesso. Uma gata que é apaixonada pelo rato, o rato adora jogar o tijolo na cabeça dela. O policial cachorro é apaixonado pela gata, mas a gata prefere apanhar do rato. Aí o policial prende o rato. Fica essa brincadeira meio psicodélica, meio viagem de ácido. 1914, tá? Fácil. Olha isso aqui. Cara, você vai ter sátiras do cotidiano americano, do tipo, um milionário excêntrico, viciado em aposta, que é o tipo de história que faz sucesso. Tá? Você vai ter uma história de um milionário, um cara que ganha na loteria, mas quer continuar levando a vida de pobre dele, quer continuar bebendo cerveja no bar dos amigos. Só que a esposa dele quer ser uma dama da alta sociedade de qualquer jeito. E aí, toda hora ele apoiando na esposa. Ah, é legal que ela chama Big Father. Então. Big Father, no Brasil, foi lançado como Pafúcio Marocas. Tipo, não é muito legal, né? Era melhor ter mantido. Bom, tinha uma história de uma família, de uma protagonista chamada Olivia. Olivia no meio. Aí um dia eles resolveram contratar um marinheiro na história. E o marinheiro fez tanto sucesso que ele virou o protagonista. E surgiu esse negócio chamado Popeye. Já viu o filme do Popeye? Do Robin Williams, cara.
cheio de enchimento, 1980. Imagina você cheio de enchimento. Obrigado pelo amor de Deus. Mas eu não sei se é diferente. Ok. Primeira Guerra Mundial. Galera, a gente está falando mais de história dos Estados Unidos. Primeira Guerra Mundial é o período de massacre, é um período de choque. Eu acho que a Primeira Guerra Mundial é mais interessante do que a Segunda, porque a primeira é o choque das ideias do século XIX com a tecnologia do século XX. Então o resultado é que depois os Estados Unidos vão à guerra para resolver, e para eles é muito bom, né? Porque a festa é sempre melhor que quando era na casa dos outros.